Bom dia a você que está nos acompanhando agora. Estamos ao vivo dando continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul, cumprindo com o nosso compromisso da Rede Mato Grossense de Comunicação, que faz este ano a maior cobertura de eleições da história da rede, com conteúdo multiplataforma e sempre ao lado dos eleitores neste processo tão importante da democracia. Hoje a entrevistada é a candidata Rose Modesto, do União Brasil, que já está aqui comigo. Bom dia, candidata. Vou fazer uma breve apresentação por aqui. A senhora tem 44 anos, é professora, nasceu em Culturama, distrito de Fátima do Sul, já foi vereadora em Campo Grande, vice-governadora em 2016, secretária estadual de Direitos Humanos, Assistência Social e também Trabalho. E chegou a concorrer aqui como prefeita da capital, chegou ao segundo turno. Em 2018, foi eleita deputada federal. Candidata, nossas entrevistas são definidas por ordem de sorteio. Então, a senhora é a primeira mulher a conversar com o público do MS1 nesta semana. Então, eu já começo lhe perguntando sobre suas propostas para esta maioria do eleitorado. A senhora quer ter no Estado um banco da mulher para fortalecer o empreendedorismo feminino. Como é que isso vai funcionar? O tempo da senhora começa a contar a partir de agora. Bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos que nos acompanham neste momento aqui no MS1. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco aqui dos nossos projetos. Bom, primeiro dizer que o Mato Grosso do Sul é um estado maravilhoso, um estado rico, é o quinto maior produtor de alimentos, é o segundo maior exportador de carnes. Mas, infelizmente, é o terceiro estado que mais se mata mulher no Brasil. Campo Grande é a capital com a maior taxa de estupros e pode até parecer que não, mas muito dessa violência, quando a mulher não consegue se livrar, quando ela não consegue encontrar forças para sair de casa desse ciclo de violência, é por falta de uma independência econômica. Quando eu trago para cá essa proposta do Banco da Mulher Sul-Mato-Grossense, é um modelo que eu estou trazendo do Paraná. Lá funcionam as boas ideias, Bruna, a gente tem que copiar sim. Lá tem o Banco da Mulher Paranaense, onde o governo empresta até R$30 mil, né, para as mulheres que querem empreender. Essas mulheres vão participar de um processo, inclusive, de qualificação em parceria com o Sistema S. O próprio Sebrae pode nos ajudar. Antes dessa mulher ter acesso a esse dinheiro, ela vai saber qual é a área que ela quer atuar. Pegando até R$30 mil, com juros zero, com 24 meses de carência para devolver esse dinheiro. Esse recurso vai estar dentro da Secretaria de Assistência Social, dentro de um programa chamado Tem Renda. Nós vamos investir, Bruna, R$1 bilhão em programas sociais no primeiro ano do nosso governo. Hoje, o governo já investe mais de 600 milhões e nós queremos chegar a R$1 bilhão. Rose, tem dinheiro para isso? Tem dinheiro para isso. O nosso estado vem com uma sobra de recursos em caixas desde 2020. 2020, depois da receita líquida, com despesas pagas, sobraram R$1 bilhão. 2021, R$1 bilhão e 800 milhões. 2022, com a nossa equipe técnica da área econômica, nós já temos os números que é de mais de R$1 bilhão e 300 milhões já agora, com previsão para passar de R$2 bilhões. Então, tem dinheiro, tem recurso, vai ser dentro da Secretaria de Ciência Social, linkado ali com a Funtrab, né, que tem essa responsabilidade de trabalhar também com qualificação e o acesso ao emprego. No quesito representatividade das mulheres na política, a senhora acha que Mato Grosso do Sul está andando para trás, embora neste ano nós tenhamos aí mulheres concorrendo à presidência e aqui no estado 2 candidatas ao governo, a senhora é uma delas. Sim. Como é que a senhora analisa a representatividade da mulher na política no estado? Olha, tanto na participação, né, ainda é um número muito baixo, e infelizmente, né, na ocupação dos cargos. As últimas eleições de 2018, por exemplo, o Mato Grosso do Sul não elegeu nenhuma mulher deputada estadual. A Câmara da Capital elegeu apenas uma vereadora. Agora, o que pode fazer mudar essa realidade? É quando a gente tem coragem de ir. As mulheres precisam participar mais. Os partidos, hoje tem uma legislação, 30% do valor do fundo partidário e fundo eleitoral é obrigatório ir para as candidaturas femininas. E eu defendi, né, sempre que o financiamento público, inclusive, primeiro que ele é mais transparente, tá, Bruno? Segundo, né, se não tiver isso, como é que as mulheres e homens também, que não têm condições nenhuma financeira, que não conhecem um empresário que vai doar, como é que ele vai fazer campanha? Como é que vai ter material para distribuir? Como é que vai andar? Então precisa ter. Eu fui contra o aumento do fundo eleitoral, porque eu achei que os R$2
bilhões que já tinha para esse tipo de financiamento era o suficiente, mas a favor do financiamento público. Isso melhorou a representatividade, ou seja, precisa a mulher ter coragem de ir, e os partidos terem a responsabilidade de investir nas candidaturas femininas. Eu estou aqui hoje, Bruna, por isso, viu? Depois de 20 anos, Mato Grosso do Sul, sem nenhuma candidata mulher, eu falei, eu preciso ir. Por mais que seja um desafio enorme, mas eu devo isso à população do meu estado. Se eleita, como é que a senhora muda essa situação? Pretende mudar? Primeiro, dentro do nosso governo, a gente buscando a equidade da participação. Nós temos que ter um número, eu vou ter no meu governo, no mínimo 50%, e ainda nem 30%, é 50% de mulheres ocupando cargos no primeiro escalão, e não só no primeiro escalão, tá? Segundo, terceiro escalão. O olhar da mulher na política, com a sensibilidade que tem, até porque quando as políticas públicas de qualidade não chegam na nossa casa, quem mais sofre é a mulher. Candidata, por que a senhora já não trouxe isso para essa sua chapa ao governo agora? Para a chapa de... Como vice, uma mulher vice? Porque o equilíbrio ele é muito importante. Se eu já estou aqui, e eu acho, até acabei de falar, 50% de mulheres e 50% de homens. Então, se eu estou aqui como mulher, é muito importante a gente ter um olhar também de um homem. Eu acho que a boa política a gente faz com o olhar e a participação de homens e de mulheres de bem. O que não pode é a mulher servir só para vice. Eu vejo alguns adversários agora fazendo algumas críticas e questionando, inclusive, Bruna, a minha competência. E é uma pena que a mulher até nisso sofre. Todo tempo a gente tem que ficar provando que a gente é capaz, Eu fico olhando isso e digo, não, para vice eu estava servindo para todos eles, Agora, para ser governadora, não. Então, por isso que eu estou aqui e dessa vez é um homem o vice. Muito bem, nós vamos passar a falar de educação, um tema que a senhora aborda muito, justamente pela experiência em sala de aula, A senhora diz que conhece muito a realidade das escolas. A senhora citaria agora nessa nossa conversa quais 2 pontos importantes que precisam ser melhorados no ensino hoje? Bom, primeiro dizer que ensino de qualidade, ele começa com a valorização dos profissionais. O Mato Grosso do Sul tem hoje 12.500 professores contratados e pouco mais de 7 mil concursados. O professor contratado não pode ganhar metade, praticamente, do salário de um concursado. Ele entra na mesma escola, na mesma sala de aula, ele trabalha com o mesmo aluno e, às vezes, com a mesma disciplina. Então, nós vamos trabalhar a valorização dos profissionais de educação, tanto o professor como os profissionais do administrativo. O impacto, é grande, Rose? Claro que é. Como fazer isso sem extrapolar? O que? A lei de responsabilidade fiscal? Exatamente, chamar mais pessoas, abrir Sim, mais concursos, tudo. Pronto. Hoje... Igualar salário. Isso. Hoje, a margem da nossa lei de responsabilidade fiscal está em 38%, podendo passar de 46%. Tem limite. A primeira coisa que nós vamos fazer é chamar os concursados já do concurso que foi feito. Então, nós vamos chamar os professores concursados e nós vamos começar a trabalhar desde o primeiro ano já a equidade do salário dos Dispensa os contratados? Não. Mantém. Dispensa não. A gente vai substituindo. Chamou o concursado, vai diminuir o número de convocados, mas não tem como você dispensar, porque precisa desse profissional lá dentro. E lógico, nós temos hoje a margem para trabalhar até com 4, 5 mil novas vagas de concurso. E cada governo que vai passando, Bruna, tem que ter coragem de fazer isso. Assim como o administrativo. Chega de abono. O abono não incorpora no salário, entendeu? De um profissional, de uma merendeira que está lá. Às vezes uma escola com 1.000 alunos, com 2 merendeiras, ganhando R$ 1.200, entendeu? Então, nós queremos o concurso, nós queremos discutir a carreira do administrativo com a FETEMES e avançar nesse sentido. Candidata, eu quero justamente falar sobre isso com a senhora. No debate de ontem da FETEMES, a senhora foi categórica e afirmou que vai abrir a caixa preta da vaga pura. Isso. O que isso significa? Significa que existem hoje vários professores convocados fora da sala de aula. E não pode. O professor convocado, contratado, você pode ter um concursado cedido para ocupar uma função técnica dentro da secretaria, mas tem professor aí convocado ocupando cargos, entendeu? Em outros espaços que não a sala de aula. Então, essa é uma questão que nós queremos trazer transparência, e dentro dessas vagas, a gente trabalhar a questão da lotação por concurso. Não é justo, Bruna, que alguém faça um concurso, que pague pelo concurso, que se prepare pelo concurso e depois não é chamado. E a gente com tantas pessoas convocadas em áreas que, infelizmente, não é nem uma escola, não é nem uma sala de aula. É disso que eu estou falando. A senhora disse que vai chamando gradativamente os concursados a mais. Hoje, os que são contratados, convocados, Sim. eles se preocupam em igualitar salário, igualar o salário. Eles teriam uma preocupação agora de perderem o emprego. Não, na verdade, assim,
muitos que estão lá, inclusive, não passaram no concurso. Aliás, não foram chamados do concurso. E eles podem agora ocupar essa vaga ocupando exatamente o concurso que eles fizeram, né? E outros vão ter oportunidade, né, de fazer novos concursos que nós vamos abrir. E eu posso garantir a você que todo mundo está atrás de estabilidade, até para não ficar dependendo, né, de uma ajuda de um, de outro, de um favor de alguém. Então, a melhor coisa que tem, inclusive para a carreira de um professor, de um administrativo, é o concurso público. Candidata, qual que é a sua proposta para adequar esta educação hoje para essa geração de nativos digitais? A senhora fala muito em defender com prioridade, tornar o ensino público forte o suficiente para reduzir o índice de evasão. Mas como trazer essa tecnologia para que isso possa acompanhar essa galera dessa geração de nativos digitais? Bom, é investimento, né, Bruna? Hoje, a maioria dos computadores que estão dentro das escolas estaduais são computadores muito antigos, 2008, 2012. E isso eu estou falando de relatos, inclusive, de profissionais que me ajudaram na construção do meu plano de governo e também de andar à escola o tempo todo. Né? Eu, como deputada federal, coloquei recursos das emendas parlamentares que a gente tem direito, eu investi na tecnologia. Esse aluno precisa encontrar uma escola mais atrativa, uma escola que esteja bonita, pintada, reformada, mas que seja forte na tecnologia. Nós queremos que as escolas de tempo integral, que já estão hoje funcionando, que elas ofereçam esse tipo de curso técnico, inclusive na área de tecnologia. E estou criando, só para te devolver, o maior estágio, o maior programa de estágio remunerado para alunos do ensino médio, para evitar a evasão escolar com as famílias mais vulneráveis, e nós vamos fazer um levantamento. Na pandemia, o Mato Grosso do Sul foi o estado que teve o maior índice de evasão no ensino médio, né? E nós, dentro do Centro-Oeste, e nós queremos que esse aluno tenha uma motivação a mais. Se ele vai ter um estágio e se ele vai ter cursos diferentes, porque só fazer escola integral, você tem que ter uma comida de qualidade, uma merenda de qualidade, cursos diferentes, né, da sua disciplina comum do dia a dia para poder atrair e evitar a evasão escolar. O plano da senhora é investir, inclusive, em tecnologia da informação. Eu tenho um dado aqui da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, que até 2025, mais de 700 mil novos postos de emprego para esta área serão criados. É isso. Mas nós vamos ter, segundo os dados, um déficit de pelo menos 500 mil trabalhadores. Então, as empresas terão que buscar fora esses profissionais. Quando eu falo do tecnocurso, eu estou falando disso. Né? Nós vamos investir fortemente. Eu votei o novo Fundeb. O novo Fundeb obrigando, inclusive, o governo federal a aumentar o repasse para o fundo, que era 10, para 23, em 4 anos. Ou seja, esse primeiro ano, agora, o ano passado, já teve uma diferença, ou seja, aumentou o investimento para a educação. O que nós precisamos é investir bem, não é só investir mais, mas investir em áreas que de fato vai fazer a diferença. Passa pela valorização, passa por infraestrutura, capacitação de todos os nossos profissionais. As universidades do Mato Grosso do Sul são muito abertas para isso, para ajudar, e é fazer a educação de forma integrada e valorizando essa área da tecnologia, né, que está inclusive aí no nosso plano de governo, que a gente vai fazer com que o nosso aluno saia preparado do ensino médio, que vá para o mercado de trabalho numa área tão importante como essa. Candidata, o público de casa participa dessa nossa entrevista também. Eu vou fazer um sorteio. Nós temos 5 perguntas neutras que podem ser direcionadas a qualquer candidato, e pelo sorteio a pergunta número 1 vai ser lida para a senhora agora. Respondida, ela não volta mais para o nosso vidro. Qual é a sua opinião sobre a participação popular no governo através de mecanismos como a Lei de Iniciativa Popular, que promoveu Ficha Limpa, ou consultas públicas como a da reforma da LDA? Pretende ampliar essas políticas? Roberto Lima, de Itaporã. Bom, primeiro agradecer o Roberto Lima, que está aí participando. É muito interessante porque está exatamente dentro do meu plano de governo. O nosso orçamento vai ser um orçamento participativo por região no Mato Grosso do Sul. Então, hoje eu já sei parte do que a região da Grande Dourados, por exemplo, precisa. Porque eu fui ouvir na hora de construir o plano de governo e vou continuar ouvindo na hora de governar. Então, o nosso orçamento que a gente vai desenvolver, existe hoje já, né, porque é de um ano para o outro, né, o que está previsto em valores de orçamentos para o ano que vem já está previsto. Mas nós temos aí recursos a mais que estão aí no caixa do governo, onde nós vamos definir investimentos e as prioridades. Quem vai indicar para nós será a população, está dentro do nosso plano de governo essa proposta. Vamos falar sobre saúde. Na saúde, a senhora fala em repactuar contratos com hospitais públicos e também corrigir algumas defasagens. Pela parte que cabe ao Estado, quando a
senhora diz repactuar, a senhora está propondo mais participação do governo, do Estado, recurso público para esses hospitais? Para mim, regionalizar a saúde, Bruna, é isso. Né? Regionalizar a saúde não necessariamente é você sair construindo mais hospitais antes de fazer funcionar o que já existe. Vou dar um exemplo, o Hospital de Naviraí, eu estive lá. A contratualização que o governo hoje tem com o Hospital de Naviraí é pequena diante da demanda que toda a região Cone Sul traz para aquele hospital. Ou seja, ao invés de eu ter que ir lá e falar, poxa, então eu vou construir já um novo hospital em Naviraí, não. Eu quero ajudar o Hospital de Naviraí, aumentando o repasse para que lá tenha condições de receber mais pacientes, para que eles consigam, inclusive, fazer cirurgias eletivas, né? E nós temos um plano para a saúde chamado, que é o programa 24 horas, que é dentro desses hospitais e passa por um valor a mais de repasse e passa também por uma estruturação maior. São 120 mil pessoas esperando por uma cirurgia ou por um exame na regulação e não é chamada. E para cada um que está lá, a informação que eu recebi, que eu ouvi de especialistas dessa área, é que tem 4 pessoas que nem na fila conseguiu ainda ser incluídas. Então, nós vamos fazer saúde com os hospitais públicos, as clínicas... A senhora é a favor das organizações sociais na administração dos hospitais? Sou contra a terceirização. Eu acredito muito no SUS. O que a gente precisa é dar condição ao nosso servidor, a valorização. Há um déficit hoje enorme. Hoje, a quantidade de profissionais da saúde representa só 25% do que precisa, do que necessita, na verdade. Então, eu acredito no SUS, nós precisamos reestruturar esses hospitais. As parcerias com hospitais particulares é diferente. O que é isso? Essas cirurgias a gente pode comprar de clínicas que fazem exames de diagnóstico, por exemplo, e que podem funcionar à noite atendendo todos os nossos usuários que estão nessa fila, por uma tabela diferenciada. Tem clínica em Campo Grande que vai querer ganhar pela quantidade de pessoas que vai atender e a gente buscar uma tabela próxima do SUS e assim atender a saúde no terceiro turno, ou seja, durante o dia e à noite, nesses estabelecimentos que estariam fechados para reduzir essa fila de espera que é triste. Quantas pessoas, eu já ouvi casos, Bruno, e você deve ter ouvido aqui também, porque eu sei que chega muito para vocês. Quando a regulação ligou, infelizmente, a pessoa que estava esperando há 4 ou 5 anos já tinha falecido. Nós vamos falar sobre esse trânsito dos pacientes. Quando a senhora era vice, a senhora ainda mantinha essa postura de ser contra as OS? Porque Sim. Isso, para muitas pessoas, poderia facilitar uma contratação ou estruturar melhor um hospital quando você precisa, na outra forma, licitar. É mais difícil contratar também os profissionais. Eu sou contra a terceirização, sempre mantive, né, a minha posição. É uma pena eu ter sido vice-governadora, foi importante, claro que foi, mas é uma pena que o vice não tem caneta, não é o vice que decide. O governo acertou em muitas coisas e o governo fez coisas que eu jamais faria, mas infelizmente não era uma decisão minha, era uma decisão do governador. Inclusive, no meio do meu mandato de vice-governadora, eu fui candidata a prefeita e me posicionei claramente contra a terceirização. Vamos falar então sobre esse trânsito de pacientes no estado. A senhora quer criar uma rede estadual de transporte sanitário para gerenciar uma logística de veículos que transportam pacientes entre municípios do estado. Quando a senhora diz isso, em quais momentos essa rede vai funcionar? A senhora ainda acha que os pacientes precisam vir para grandes centros para esse tratamento? Ou a senhora vai levar a tecnologia e a estrutura para que as pessoas não viajem em busca de atendimento? Nós vamos trabalhar em duas frentes relacionadas a isso. Tem pacientes que são graves e que precisam se deslocar de uma cidade para outra. Referência, inclusive, nas cirurgias, nas emergências, né, mais graves. Agora, eu vou implantar a telemedicina, que funciona bem hoje em São Paulo, que funciona bem também no Paraná. Com apenas R$100 mil, você monta um consultório no município onde a pessoa está, acompanhada do seu médico aí na sua cidade. Você vai ter condições de fazer até 7 exames e nós vamos ter na capital, né, um centro de especialidades. E aí, da sua cidade, por exemplo, aí de Itacuru, dando um exemplo, você não precisa vir para Campo Grande para fazer sua consulta com o médico especialista. Você vai ser atendido... A senhora ouviu das pessoas se elas se propõem a esse tipo de atendimento também, se elas querem? Veio de lá, entendeu? Eu ouvi isso de profissionais, né, da saúde que conhecem, que entendem que está funcionando bem e que sabem, inclusive, a angústia, Bruna, de pessoas que, além de ficar esperando muito,
né, na regulação, que nunca chega essa consulta com esse especialista, ou seja, a gente já diminui criando esse centro de especialidades e não precisa a pessoa andar 300, 400, 500 quilômetros para chegar em Campo Grande, né, para um atendimento com o médico que pode ser feito à distância. Olha só o valor, 79 municípios, 78, porque Campo Grande vai estar aqui com o centro de especialidades. Com menos de 8 milhões de reais, a gente monta a telemedicina no estado inteiro. Não dá para abrir mão disso, né? Vou fazer mais o sorteio de um questionamento dos nossos telespectadores. A pergunta número 1 já foi. Então agora, pergunta de número 4 para a candidata Rose Modesto, aqui no telão. Gostaria de saber o que vão fazer a respeito da Casa da Saúde, justamente sobre saúde estamos falando agora, porque nunca tem remédio. Já faz 9 meses que não consigo pegar medicamento. Nós sabemos que alguns medicamentos são obrigatoriedade do município, mas Casa da Saúde, sim, quem faz toda a administração é o governo. É a Maria Tânia Machado da Silva, aqui de Campo Grande. Tá bom, agradecer também, Maria, por sua participação numa área tão importante. Eu conheço essa realidade de ouvir muitos relatos e até de pedidos de socorro que chega para a gente, né, para tentar. Como é que nós vamos resolver isso? A gente precisa ter uma gestão eficiente, Bruna. Acompanhar, monitorar. Eu acredito muito nos consórcios, né? E aí o Mato Grosso do Sul, junto com outros estados, eu vi isso como vice-governador, é uma coisa que dá muito certo. A gente faz uma compra mais barata para não deixar faltar o remédio. E também, já aproveitando esse gancho, Casa da Saúde, se você monitorar, né, a quantidade e o tipo de remédio que precisa ter lá, e que é obrigação do governo de colocar à disposição. A gente precisa cuidar da eficiência e o de recurso, né? Tem que ser uma prioridade, porque quando vai para lá, geralmente são doenças mais graves e mais sérias, com medicamentos mais caros e que precisa estar à disposição da pessoa que está, né, necessitando naquele momento. E nós temos também que ter um olhar muito especial para evitar a judicialização. Isso torna tudo muito mais difícil para o usuário que precisa e às vezes tem que ir para a justiça e a justiça nem sempre resolve, entendeu? Então, acho que é evitar isso, fazendo uma gestão eficiente. O que eu tenho dito, Bruna? Eu sou muito sincera em relação a isso, a você que está nos assistindo. O governo não resolve tudo. Mas quando a gente não pode fazer tudo, a gente tem que fazer aquilo que é mais urgente. E o conceito do meu governo, em todas as áreas, mas principalmente na saúde, é fazer funcionar o que já existe, sem inventar a roda, sabe? Governo simples, mas que funciona. Candidata, eu vou ler mais uma, porque nós já passamos dos 20 minutos de conversa por aqui. Nós temos o compromisso de ler pelo menos 3 aqui dos nossos telespectadores. Pergunta de número 2, o questionamento vai aparecer aqui na tela. A Polícia Civil de MS está entre as 3 melhores do Brasil em resolutividade de homicídios, porém o salário está entre os piores. O que a senhora pretende fazer para melhorar o salário da instituição Genésio Neves, também da capital? Bruna, a segurança pública deve ser a prioridade de qualquer governo. Da governadora do Mato Grosso do Sul, então, não tenha dúvida, porque o nosso estado, né, além dos problemas que nós já temos do dia a dia, nós temos aí, fazemos fronteira com 2 países, o governo federal, e eu vou como governadora, já fiz isso como deputada federal, marquei com o ministro da Justiça, e como governadora vou para cima disso. O governo precisa investir mais aqui, né, nas forças de segurança. É com essa parceria que a gente vai dar mais tranquilidade a todos que vivem no Mato Grosso do Sul. As nossas polícias, apesar, né, de ainda... A senhora pretende melhorar o salário? Sim, apesar de não ter um salário ainda como, né, merece ter, e nós vamos avançar nesse sentido, e não só em questão salarial. A maior reclamação também da Polícia Civil e da Polícia Militar, das nossas polícias, é a defasagem dos profissionais de segurança, e é algo que a gente vai corrigir para que o Mato Grosso do Sul seja um estado cada vez mais seguro e que a nossa população reconheça ainda mais que, além, né, desse esforço todo da polícia, nós vamos investir muito em educação, além da segurança, para que a gente trabalhe a prevenção. É dessa forma que nós vamos fazer do Mato Grosso do Sul um estado mais seguro. A gente tem falado muito sobre a fome com todos que estão passando por aqui. Um mapa mais recente, divulgado inclusive ontem, da fome, mostra que aqui em Mato Grosso do Sul, quase 10% da população está no nível grave de insegurança alimentar. Nível grave de insegurança alimentar é a fome. É a fome. A senhora pretende fazer restaurantes populares em todos os municípios? Nós vamos fazer nas cidades, né, onde tem índices maiores de vulnerabilidade. São 9 municípios hoje já, Bruna, com um índice de extrema pobreza. Então, nós vamos começar atacando esse problema por aí, onde é mais sério, onde é mais grave. Os restaurantes populares estão dentro do programa Tem Renda. Assim como o restaurante popular, para combater a fome, nós vamos aumentar o valor do mais social.
Por que nós vamos aumentar? Porque condicionada a pessoa estar no mais social, nós vamos também trabalhar a qualificação, nós queremos preparar essa pessoa, esse beneficiário, enquanto ele precisa receber o programa, ele vai receber até R$600 no final do governo, até o final do governo nós queremos dobrar esse valor, qualificando ele para ele encontrar também uma porta de saída e ir para o mercado de trabalho. E além do mais, esse dinheiro que entra para essas famílias, que hoje são aproximadamente 100 mil, ela também faz a nossa economia se fortalecer cada vez mais. Então, esse é o nosso olhar para ajudar a combater a fome, para ajudar a diminuir as desigualdades sociais nesse estado tão rico que não pode mais escolher ser tão desigual. A senhora fala nos restaurantes populares, como é que a senhora leva a agricultura familiar para dentro deles? É comprar, né, o governo comprar da agricultura familiar. Aliás, o Mato Grosso do Sul tem uma vocação para o agronegócio, que é tão importante, né, que é forte, é a nossa vocação. Mas nós ainda estamos consumindo 60% dos produtos ou mais de fora do estado. É inadmissível a gente ter que trazer mandioca, por exemplo, da Bahia. Então, a ideia do governo é valorizar a agricultura familiar, levando água para esses pequenos agricultores, tecnologia, o caminhãozinho para fazer o escoamento dessa produção e comprando também dele. E na hora de dar os incentivos fiscais, né, para quem vende esses produtos no Mato Grosso do Sul, condicionar essa compra também da agricultura familiar. Candidata, e para poder auxiliar também aí a comunidade indígena em relação à assistência social? Assistência social, quando eu fui secretária de Direitos Humanos, a primeira coisa que a gente fez foi ouvir a população indígena e melhorar os itens que são entregues na cesta básica. Esse é um primeiro ponto. E produtos lá, Bruna, que nem eram que os indígenas estavam precisando, entendeu? Então nós vamos cuidar disso com muito mais carinho e atenção. Minutos de entrevista que acabou de se encerrar, mas a senhora tem 1 minuto de considerações finais a contar a partir de agora. Bruna, obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer todos vocês que nos acompanharam. Quero dizer que eu, mais do que qualquer outro candidato que está aí, não tenho o direito de errar como governadora. Sou filha de uma doméstica, de um servente de pedreiro, com muita dificuldade, consegui vencer na vida porque eu tive oportunidade. Oportunidade à educação, né? Oportunidade ao emprego e à renda. E hoje eu estou aqui, pedindo um voto de confiança para o 44, querendo ser a primeira mulher a governar esse estado. Não tenha medo de votar em uma mulher. A mulher, assim como o homem, tem capacidade, tem inteligência, mas a mulher tem uma sensibilidade que é fundamental para ajudar a transformar a vida de quem mais precisa aqui no Mato Grosso do Sul. Vem com a gente, é 44, é Rose Modesto. Muito obrigada, Bruna. E eu tenho certeza que o nosso estado vai viver dias melhores com o nosso governo, que se inicia, se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro de 2023. Muito obrigada, candidato, pela sua participação. Um bom dia de trabalho para a senhora. Amanhã, a partir das 11h10, nós teremos aqui o candidato Marquinhos Trade, do PSD. Eu espero todos vocês. Até amanhã, Evelyn.